Boa noite, pessoal da internet, pessoal que acompanha a nossa página do Centro Espírita Verdade e Luz de Jaú. Boa noite, né, para todos que estão nos acompanhando esta noite. Costumo dar uma boa noite, né, para Jaú, para a região, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para o universo, né, que nos acompanha online, né, essa ferramenta maravilhosa que foi colocada à nossa disposição a fim de que o movimento espírita não pare, né, em razão da pandemia, estamos todos em isolamento social, temos essa ferramenta maravilhosa que nos permite divulgar a doutrina espírita sem nenhum tipo de fronteira. Então é um prazer estar aqui. Hoje nós temos o prazer de receber pela primeira vez a Mônica Bonaparte. A Mônica Bonaparte é médica, ela é ginecologista e ela é trabalhadora da Casa Espírita Eurípides Barçanufo de Pindamonhangaba. Estava aqui trocando figurinha com a Mônica, né, antes da palestra. Eu tenho certeza que todos vocês vão adorar a palestra da Mônica, que vai falar hoje sobre sono, sonho e sonambulismo. Muito legal o tema, eu particularmente adoro. Já confesso que já dei uma espiadinha nos slides da Mônica, que ela me mandou de manhã. Muito legal o tema, muito legal a palestra que ela montou. Vai ser um prazer aqui nós acompanharmos a Mônica nesta noite. Então, gente, para a gente iniciar, você quer dar uma boa noite, Mônica, antes de eu fazer a prece inicial? Sim, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite e a gente trocar um pouquinho de experiências. Até nós combinamos, né, Gustavo, que se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, que pode lançar no chat, e aí, à medida do possível, a gente vai tentando responder, ou no final a gente vai conversando. E espero que a gente tenha uma noite bem agradável e bem abençoada. É isso, gente, ó, tá aí. Eu sei que o pessoal do Verdade e Luz adora um pinga-fogo, e a Mônica tá abrindo a porta aí para o pinga-fogo sobre o tema da noite. Então, vocês fiquem à vontade, tá, gente, para perguntar. Na medida do possível, eu tenho certeza que ela vai atender vocês. Então, gente, para a gente iniciar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em prol da doutrina espírita e de nós mesmos. Agradecer os amigos espirituais que nos acompanham e nos auxiliam. E pedir que os ensinamentos desta noite sejam por todos nós absorvidos. Que eles sejam a base de nossa evolução moral e intelectual e que possamos aplicá-los dentro de nossos lares, dentro de nossos trabalhos e da nossa vida cotidiana em geral. Que assim seja. Assim seja. Então vamos lá, Mônica. Mônica, ela toda sua. Quando você precisar dos slides, você me avisa aqui que eu tô online aqui com você, tá bom? Boa palestra. Se você quiser colocar já o primeiro slide e em seguida o segundo, que é só o nome nosso, o nome da palestra. E o próximo, que é uma menina dormindo, com uma fisionomia serena, calma, feliz. E a gente vai estudar um pouquinho do sono e do sonho para a gente ter essa percepção aí que ela está tendo, essa carinha aí dormindo. Se quiser, pode tirar, então. Então, o que eu ia dizer para vocês é que, assim, como eu sou médica, eu pensei algumas coisinhas da saúde, do que o sono representa para a gente na nossa saúde, o que a medicina preconiza, para a gente fazer um link depois com a espiritualidade. Porque nós sabemos hoje em dia que a ciência já comprova que o sono interfere em muitas patologias.
O sono atrapalha, o sono causa muitos problemas à nossa saúde se nós não estivermos bem equilibrados. E algumas coisas que acontecem com aquelas pessoas que não dormem bem, ela diminui o rendimento diário, ela aumenta até a propensão a distúrbios psiquiátricos, a déficits cognitivos, de atenção, até algum surgimento ou agravamento de patologias, de doenças, riscos de acidentes de tráfego, baixa produção no trabalho, ele pode comprometer a sua qualidade de vida e até o envelhecimento precoce das pessoas que têm patologias que envolvem o sono. Então, a medicina reconhece nessas patologias 3 grandes grupos, que são insônias, sonolência excessiva e alguns comportamentos anormais durante o sono. Esse comportamentos anormais, se a gente fosse falar, existe uma série de doenças, até movimentos involuntários dos membros, mas, só para a gente resumir um pouquinho, para dar essa ideia para vocês como o sono é importante para a saúde, eu separei alguma coisinha para falar da apneia do sono, que é o mais comum, que todo mundo conhece. Alguém sempre tem um parente que é aquele parente que ronca, e logo depois do ronco, ele faz aquela parada da respiração, que a gente chama de apneia. Essas pessoas, existem cada vez mais evidências científicas do transtorno que essa apneia traz na vida dessas pessoas. Essas pessoas têm mais doenças cardiovasculares, como arritmias cardíacas, a hipertensão arterial, que é a pressão alta. Essa pessoa desenvolve doenças metabólicas, neurológicas, gastrointestinais e até doenças psiquiátricas. Tem um aumento muito grande nessas pessoas que sofrem da apneia do sono. Para a gente ter uma ideia, entre as doenças metabólicas, existe lá uma fase do sono, que a gente vai ver mais para frente, aonde o cérebro consegue liberar alguns hormônios. Então, tem hormônios muito importantes para a nossa saúde. Por exemplo, a leptina é um hormônio que faz a saciedade. Então, essa pessoa, se ela não produz esse neurotransmissor, a leptina, que é um hormônio, ela tem uma tendência à obesidade. O hormônio do crescimento, que não serve só para a gente crescer, serve também na vida adulta, para tônus muscular, para evitar acúmulo de gordura, para evitar a osteoporose, também é produzido em grande parte numa fase do sono. A insulina, que a gente conhece, que é o hormônio que o pâncreas produz para retirar o açúcar do sangue. Cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a produção desses hormônios naquela pessoa que não entra nas fases corretas do sono estão alteradas, trazendo doenças. As doenças neurológicas, como fibromialgia, aquelas síndromes dolorosas, alterações da memória, alteração de aprendizado, as pessoas que já são epiléticas, elas passam a ter mais crises epiléticas quando ela se depara com essa situação da apneia. Doenças gastrointestinais como refluxo gastroesofágico, até disfagia, aquela dificuldade de engolir por causa da maneira de dormir, da apneia do sono. E aí, por aí vai, distúrbios psiquiátricos, depressão, ansiedade, isso uma das doenças só que a gente está comentando com vocês, para ver como a medicina também valoriza muito a nossa qualidade do sono. E existe na medicina que os médicos passam muito para os pacientes, que são os 10 mandamentos para garantir um bom sono. Então, tem algumas regrinhas que, nessas regras, a gente já vai ver que a gente já pode começar a mesclar um pouquinho com a espiritualidade, que são manter exercícios diários, pelo menos de 20 minutos, manter horários, disciplina, horários para se deitar, para se levantar, evitar alguns estimulantes, como café, chocolate, refrigerantes à noite, não fumar, que a nicotina, ela é um potente estimulante, às vezes mais do que a cafeína até. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar dormir fora de hora, dormir à tarde. A gente vê aquela pessoa que faz a apneia do sono, todo mundo conhece alguém, ele vive com sono, então ele dorme de dia, aí chega à noite, ele piora a qualidade do seu sono, ele não chega a entrar
na fase do sono, onde a gente vai produzir saúde. Não comer em excesso antes de deitar, e nem dormir com fome, se alimentar em dieta leve, esquecer os problemas e as responsabilidades do dia a dia na hora de dormir, relaxar, tomar uma boa ducha, ler um bom livro, uma boa música para ajudar muito a conciliar com o seu sono. Então, esse último conselho, relaxar, ler um bom livro, isso faz com que eu já comece a pensar que para a gente ter uma sintonia boa, uma sintonia espiritual, a gente tem que o quê? Procurar atividades edificantes e não, às vezes, se envolver com algumas coisas violentas, televisão na hora de dormir, que agita a pessoa, que tira seu sono, ou faz pensar nos problemas. Gustavo, você podia colocar para mim agora um slide, que eu coloquei alguns slides, esse é o primeiro, que vai falar das fases do sono. Então, esse bebezinho aí, ele está na primeira fase do sono, que é a fase do adormecimento, que é uma fase que dura mais ou menos uns 15 minutos, que a pessoa começa a relaxar, mas o seu cérebro ainda produz ondas muito rápidas, ele ainda está muito agitado, e começa a liberar alguns hormônios do sono, como a melatonina, que vai induzindo a sonolência. Pode colocar o próximo. Depois tem a segunda fase, que é a fase do sono leve. Nessa fase, a temperatura e o ritmo cardíaco, eles diminuem, os músculos entram em relaxamento e começa essa fase do sono leve. Pode colocar o próximo. Depois, a terceira e a quarta fase é uma fase do sono profundo. Olha só, nessa fase do sono profundo é que diminui o ritmo das ondas cerebrais e faz o pico de liberação dos hormônios. Aqueles hormônios que a gente citou, tão importantes para a nossa saúde. Então, aquela pessoa que ela dorme só um pouquinho e acorda, dorme um pouquinho e acorda, ela nem entra nessa fase, na terceira e na quarta, onde é liberado os hormônios e onde a medicina considera que nessa fase é que faz um processo de recuperação das células e dos órgãos, que o corpo precisa desse descanso. Pode passar o próximo. E depois, a quinta fase, que é a fase do sono REM. Essa fase do sono REM é interessante que a gente estava lá com o cérebro já com as ondas baixinhas, relaxamento muscular. Nessa fase, depois do sono profundo, acontece o quê? O cérebro entra em atividade de novo. Ele começa, e tem um movimento até rápido dos olhos. Os estudiosos dizem que as pessoas que entram nesse sono REM, é observado o movimento rápido dos olhos e o cérebro começa de novo a fazer ondas mais rápidas. E é nessa fase que inicia-se o sono, os sonhos. Então, é muito importante para a gente, porque nessa fase dos sonhos é que a gente sabe que o nosso espírito pode ser liberado do nosso corpo. Ele se emancipa enquanto o corpo passa a descansar e a se restabelecer, o espírito entra numa liberação, numa emancipação. Pode tirar, então, o slide para a gente. E se a gente pensar que é essa fase que acontecem os sonhos, e a pessoa que não entra nessa fase, ela não consegue, e a ciência diz que nessa fase o cérebro faz uma faxina, ele tira algumas coisas que não são necessárias de ser mantidas na memória, e acontecem os sonhos. Então, os sonhos, que agora é o nosso objetivo, antes da gente entrar na parte realmente espiritual, a gente tem que classificar esses sonhos, porque existem 3 tipos de sonhos: os sonhos fisiológicos, os sonhos psicológicos e os sonhos espirituais. O que seria isso, então? O sonho fisiológico é aquele que a gente dramatiza na nossa mente alguma coisa que o corpo está sentindo. Por exemplo, a gente está sentindo frio, está deitado e está muito frio, a pessoa está sem coberta. Então, ele começa a sonhar que ele está num campo aberto, que está chovendo, que está nevando, e que ele está passando frio, ou seja, o cérebro está imaginando uma situação para aquilo que o corpo está sentindo. Às vezes ele escuta um barulho e ele sonha que está num lugar onde tem um motor acontecendo, ou a criança sonha que foi fazer xixi e faz xixi mesmo na cama. Então, isso é um sonho fisiológico, conforme o que o seu corpo está sentindo.
E o que seria o sonho psicológico? É aquele que exprime os nossos estados íntimos, é a dramatização de um problema que você está vivendo na sua vida. Então, a pessoa está atormentada no trabalho, ele é um bancário, ele está atormentado com trabalhos que ele tem que entregar, então ele sonha com aquele trabalho, ele sonha que ele tenta entregar e não consegue. Então, a gente diz que isso é um sonho psicológico. E o sonho espiritual? Kardec já disse isso, que seria a emancipação da alma. Por quê? O sonho espiritual é uma lembrança do que o espírito que se emancipou e que saiu do seu corpo, deixou o seu corpo descansando, sempre ligado por laços fluídicos, né? Nós nunca interrompemos esse laço fluídico com o nosso corpo. Só que o espírito vai para o mundo espiritual, conforme a sua sintonia, é o lugar que nós vamos visitar na nossa noite, e quando nós voltamos para o nosso corpo, trazemos essa lembrança, que é uma lembrança não do nosso cérebro, que o nosso cérebro não viveu aquela experiência. Quem viveu a experiência foi o nosso espírito. Então, é no sono e nessa fase mais profunda, no sono REM, em que o nosso corpo físico permanece em descanso, ligado por esse cordão fluídico, e o nosso espírito reassume as capacidades espirituais. Então, nós somos libertos. E no Livro dos Espíritos mesmo, ele cita que, às vezes, espíritos mais evoluídos vêm e encarnam para nos ajudar ou com uma missão, e isso é um grande consolo, que durante o sono ele se liberta e ele volta para o lugar que ele está sintonizado, e vai ter com seus amigos, com seus mentores. Então ele vem para a Terra, mas ele sabe que nesses momentos tão importantes que todas as noites nós temos, ele vai estar em contato com o mundo espiritual. E como que nós podemos distinguir? A gente, mais ou menos, a gente consegue perceber a diferença desses sonhos. Os sonhos que são psicológicos, eles são conturbados, eles não são tão claros, não são tão nítidos na nossa mente. Eu já tive algumas experiências muito interessantes, assim, com sonho, que aconteceram na minha vida. Então, eu tenho a nítida sensação, assim, eu sonho muito. Todo dia eu falo, nossa, quanta bobeira, quanta besteira. Aí um dia eu acordo e falo, hoje não foi besteira. São sonhos mais nítidos, mais importantes, que realmente calam no nosso coração quando a gente percebe essa diferença. Quando a pessoa começa a ter esses sonhos espirituais e a perceber essa nitidez, os nossos espíritos, nossos guias, aproveitam esse momento para orientações espirituais. E, com isso, deixam em nós ideias, opiniões edificantes para a nossa vida. Então, os nossos espíritos mentores, eles aproveitam desse canal, que hoje em dia é dito até como uma espécie de mediunidade também. Essa qualidade de conseguir lembrar e de conseguir identificar o que foi realmente uma mensagem ou um sonho que não foi aquela besteira, aqueles sonhos psicológicos e fisiológicos que a gente sabe que tem. E por que a gente não lembra de tudo com clareza? Por aquilo que eu falei, o espírito foi e teve aquela experiência, aquele aprendizado, participou de reuniões no plano espiritual, de estudos, mas quando ele volta e ele se acopla ao nosso cérebro, pode colocar mais uma imagem para a gente, Gustavo? Essa daí é uma imagem, então, quando o corpo adormeceu e o espírito conseguiu se emancipar, sempre ligado pelo nosso laço fluídico. Pode colocar o próximo. Essa imagem eu acho muito interessante e ela descreve aquilo que eu estava falando para vocês. O nosso cérebro é um órgão pesado, apesar de ser o órgão mais evoluído do nosso corpo humano, ele é um órgão pesado e ele tem o registro do que passa pelas sensações, pelos sentidos, tato, paladar, olfato, visão, audição.
E quando o nosso espírito retorna ao corpo, é diferente, porque aquele órgão nosso, que é o cérebro, nem sempre ele conseguiu identificar a experiência toda que foi espiritual e não uma experiência baseada nos sentidos. Isso é mais ou menos o que acontece quando nós reencarnamos. Nosso espírito traz toda aquela informação, mas a gente ganha um cérebro, vamos dizer, 0 quilômetros, sem os registros de vidas passadas, das existências anteriores, de todo o aprendizado que a gente já tem. Então, alguma coisa o nosso cérebro consegue codificar, e outras vão passar um pouquinho desapercebido, é um treino também. Então, essa imagem eu acho muito bonita, porque dá a impressão mesmo de influências espirituais acoplando no nosso cérebro, que é um órgão físico, né? Apesar de ser muito evoluído, ele é físico. Pode tirar para a gente. E o que acontece? O que acontece, então? Quando a gente se emancipa, sai do corpo, a gente vai para onde? A gente vai para onde temos sintonia. Então, isso é uma coisa muito importante, daqueles 10 mandamentos lá que a medicina já preconiza, de termos o que, então? Tranquilidade antes de dormir, fazer uma prece, sintonizar com espíritos bons, porque nesses momentos nós podemos também ter influência de maus espíritos, nós sabemos disso, que eles se aproveitam também daquela pessoa que se emancipa conturbado, com pensamentos ruins, com sentimentos principalmente ruins, e podem também sofrer influência. Em alguns livros, livros considerados de muito respeito, como os livros do Chico, muitas vezes ele cita isso. Eu me lembro do livro Libertação, que eles estão naquela missão, num plano inferior, e eles escutam 2 mulheres conversando na rua, que uma está encarnada e está durante seu sono, né, desprendida, num desdobramento, e a outra está lá no plano inferior. E nesse momento ela coloca um monte de ideias ruins na cabeça daquela mulher que está encarnada. Ela volta sem se lembrar exatamente do que aconteceu, mas com aquelas ideias, com aqueles pensamentos ruins. Então, olha como é importante nós nos vigiarmos, porque nós estamos expostos nesse momento em que a gente se emancipa às influências que condizem com a nossa sintonia. Então, a gente pode usar isso todas as nossas noites para aprendizado, para encontrarmos parentes, entes queridos, escutarmos a opinião dos nossos mentores, as ideias, para continuarmos a nossa vida terrena, ou também escutarmos algumas coisas dos espíritos maus, que também têm a sua grande influência, se nós permitirmos. Então, na visão espírita, o que é importante? O que é importante para a gente aproveitar todos os dias da nossa vida? Termos uma conduta moral elevada, termos boas companhias, boas leituras, boas músicas. Nossa companhia do dia, essa frase eu acho tão, assim, pesada, as nossas companhias do nosso dia serão as nossas companhias da noite, com a mesma intensidade, com a mesma vibração. O nosso pensamento vai atrair espíritos encarnados e desencarnados com a mesma sintonia. E nós podemos ter, então, esse contato com parentes, com instrutores, com guias e também com desafetos. Então, como é importante orar e vigiar, né, que a gente fala toda hora. E na visão espírita, a gente tem muitos relatos falando tanto no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a gente tem um capítulo inteiro falando do sono, sonho e sonambulismo, que vale muito a pena ler, vale muito a pena, é muito profundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem que diz: o sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e morais, enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade do dia anterior, o espírito vai se fortalecer entre outros espíritos. Então, aí também você vê o que o Livro dos Espíritos, o que o Evangelho diz, bate direitinho com tudo aquilo que a gente viu que a medicina preconiza, que o corpo precisa daquele descanso, precisa liberar os hormônios, precisa recuperar
a parte cerebral descansando, mas o espírito não precisa ficar descansando, o espírito é o contrário, ele aproveita esse momento para se fortalecer. E existem alguns sonhos que a gente fala que são sonhos repetitivos. Então, existe uma pergunta: existem sonhos repetitivos? Isso quer dizer alguma coisa? Pode sim querer dizer, pode ser alguma coisa que aconteceu tanto na nossa vida atual como em vidas anteriores e que voltam aquele flash das situações que nos marcaram, que estão sepultados no nosso inconsciente e podem aflorar dessa maneira nos sonhos. Às vezes, pessoas que falam que sonham a mesma coisa desde criança, às vezes um dia ela passa a entender o motivo daquilo. E sonhos proféticos ou premonições? Existem esses sonhos? Sim, existem, porque quando nós estamos emancipados, quando nós estamos em espírito, em outro plano, a nossa capacidade é ampliada. Nosso espírito tem muito mais capacidades quando ele está emancipado do que quando estamos aqui encarnados. E isso acontece durante esse desdobramento do sono. E nesse momento, alguns mentores espirituais podem nos alertar, nos passar alguma impressão para nos prepararmos para algo que pode acontecer. Pode ser um aviso da espiritualidade para que sejamos cuidadosos, ou pode realmente ter a capacidade de perceber algo que fatalmente ocorrerá. Tem no Livro dos Espíritos algumas perguntas que ele pergunta, Allan Kardec pergunta: é possível um espírito perceber a época que vai desencarnar? Ele fala que se for permitido, conforme a evolução daquele espírito, pode acontecer sim dele perceber em que época ele vai desencarnar. Então, existem sim esses sonhos proféticos, premonições. É claro que a gente tem que ter um equilíbrio, porque como nós temos também aqueles sonhos psicológicos, a gente também não pode, tem que estar treinado para perceber e sem nenhuma agitação quando for nos dado alguma informação. Aí, pode colocar o próximo slide. Esse slide eu coloquei, que é sobre o presidente americano Abraham Lincoln. O que aconteceu com ele? Ele foi morto durante uma apresentação numa peça de teatro em Washington. O ator fazia parte de um grupo da resistência, e ele foi informado naquele dia da derrota da resistência da Guerra Civil. E ele entra no camarote do presidente e atira contra ele. E dizem que Abraham Lincoln, ele teve uma experiência que no dia anterior, ele sonhou, e contou para sua esposa e para alguns empregados de confiança, ele sonhou que ele chegava na Casa Branca e perguntava para os seguranças o que estava acontecendo ali. E eles responderam: é o velório do presidente, que foi assassinado. Então, ele teve um sonho premonitório, e isso várias pessoas relataram depois da morte dele. Pode tirar para a gente. Pode até colocar o próximo. E a gente falando de sonhos e sono, a gente sempre não pode deixar de citar teoria de alguns psiquiatras muito conhecidos. Que o primeiro é a teoria de Freud. Só que Freud, ele era um grande estudioso, um neurologista, psiquiatra, que deu, assim, ele é o pai da psicanálise, deu um avanço muito grande para a medicina, mas ele era uma pessoa muito materialista. Então, as suas teorias ele dizia: o sonho é a consumação das paixões racionais reprimidas quando estamos acordados. Até é mesmo, naqueles sonhos psicológicos. Mas, e aí o próximo, e nós temos também a teoria de Jung. A teoria de Jung, ele também é um psiquiatra muito, Gustav Jung, ele é um psiquiatra muito conceituado no mundo dos psiquiatras, dos psicoterapeutas, ele era um suíço, e ele já era uma pessoa muito mais profunda. Olha o que ele dizia: o sonho era um sopro da natureza que tinha uma função compensadora.
E ele dizia também, a mente não é, no pensamento, uma folha em branco, mas sim um reservatório de imagens que o homem acumulou desde as eras primitivas. Então, essa frase já dá a entender que, se ele acredita que a gente tem uma memória desde as épocas primitivas, né, e chega muito mais perto de nós, né, dos espíritas, da nossa reencarnação, de tudo que o espírito conserva de aprendizado. Pode tirar para a gente. E vale a pena a gente citar algumas questões desse capítulo do Livro dos Espíritos. A gente tem a questão 402, que a pergunta é a seguinte: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E a resposta dos espíritos: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-se que o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. É que a gente pode também encontrar entes queridos que estão encarnados. Existem umas outras perguntas que falam, podemos então encontrar pessoas de outros países? Sim, para o espírito isso não é uma barreira. Às vezes um ente querido, os dois desdobrados, os dois em sonhos, podem sim se encontrar, conversar. Então, dependendo da nossa sintonia, a gente pode realmente fazer umas visitas para os nossos entes queridos. E ele continua na mesma questão ainda, ele diz: dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-te. A miúde pode ser uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Quando dorme, o homem se acha, por algum tempo, no estado em que fica permanentemente depois que morre. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que geralmente lhes são superiores. Com eles, viajam, conversam e se instruem. Pode colocar o próximo. Então, acho que é isso que a gente espera. Uma sensação de libertação do corpo, mas que a gente consiga, com a nossa energia, com a nossa vontade, o nosso estudo, fazermos isso, e para irmos para lugares melhores, para nos instruirmos. Pode tirar. Depois, eu vou falar um pouquinho para vocês da questão 407. Ele pergunta, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então, nesse momento, eu fiquei pensando, isso é uma conclusão minha, pode colocar o próximo, que se basta que o nosso corpo entre num torpor, num estado de repouso, para que o nosso espírito aproveite, fiquei pensando muito nas meditações, nas pessoas que usam a meditação antes de uma prece. O que ele faz da meditação? Ele coloca o seu corpo totalmente tranquilo, em repouso. Então, nós sabemos que nesse momento, o espírito pode, mesmo que não totalmente adormecido, aproveitar dessa oportunidade para se emancipar e frequentar algumas coisas, receber instruções de mentores, de guias espirituais. Pode tirar. E vamos falar um pouquinho para vocês, também, a gente encontra isso no Livro dos Espíritos, sobre o sonambulismo. Isso é bem interessante. Ele descreve que o sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. É um estado de maior amplitude onde o espírito adquire suas capacidades. A alma tem, então, percepções de que às vezes não dispõe no sonho. Que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Então, isso é muito interessante, que no sonambulismo é dito que o espírito, ele se
ele se utiliza do corpo, se ele precisa daquele corpo. Mas ele pode nem estar ali, ele pode estar totalmente distante e ao mesmo tempo que o seu corpo está sendo utilizado por algum motivo. Existem dois tipos de sonambulismo, esse espontâneo, que a gente conhece, às vezes alguma pessoa que realmente na família, que a gente percebe, e existe o sonambulismo induzido por realmente ondas magnéticas, pelo magnetismo. Isso foram feitos estudos antigos que por magnetismo induzia a pessoa a entrar num estado de sonambulismo. E nesse momento o espírito consegue descrever e entrar em contato mais plenamente com a espiritualidade. E ele também tem muita dificuldade de se lembrar disso, porque aquela mesma história do sonho, o corpo dele, a mente dele não foi. Às vezes ele está aqui falando algumas coisas, mas não é um relato do seu cérebro, é um relato que está sendo transmitido por essa experiência espiritual desse ser. E além do sonambulismo, existem outros dois fenômenos descritos no Livro dos Espíritos, que é o êxtase e a dupla vista. O êxtase, a gente pode estudar todo esse fenômeno das questões 439 até 446. O que seria o êxtase? O êxtase é um estado, o estático, a pessoa que consegue participar desse fenômeno, ele tem um sonambulismo mais apurado. A alma é ainda mais independente. E nesse fenômeno do êxtase, o espírito penetra em um mundo desconhecido, que é o mundo dos espíritos superiores, e compreende a felicidade daqueles que o habitam. Até tem uma pergunta assim, se ele compreende essa felicidade do mundo superior, ele não pode ter vontade de realmente cortar o seu laço com o seu corpo e ficar? Então ele diz que sim, ele responde que sim no Livro dos Espíritos, mas por isso que esse fenômeno é sempre protegido por guias, porque ele não pode fazer isso, ele tem que saber que a maneira dele entrar nesse estágio é com a sua evolução, mas ele tem o prazer de observar o que é a felicidade no plano espiritual superior. E a dupla vista é um outro fenômeno que essa emancipação da alma se verifica ainda com estado de vigília, que o corpo não está adormecido, é um fenômeno que acontece com algumas pessoas. Ele cita que algumas pessoas nem sabem que aconteceu isso, às vezes está num momento ali tranquilo e ele tem uma dupla vista. Ele avista alguma coisa que está acontecendo no plano espiritual. E pode ser, nisso está envolvido vários sentidos. Ele também consegue receber visual ou mensagens. E depende tudo isso também, não só do desenvolvimento do espírito, mas de algumas características físicas, corporais. Porque existe, às vezes, casos de pessoas da mesma família passarem por essas experiências. Então, existe alguma coisa também na nossa composição corporal que facilita com que isso aconteça, além da nossa evolução moral. Já estamos chegando no final, né? Quase no final. Então, a gente citar que o sonambulismo, tanto natural como artificial, o êxtase, a dupla visão, os sonhos, são avaliados, são modalidades, esses fenômenos são comentados desde uma história remota, desde a antiguidade. Então, todos nós passamos por isso, a gente precisa se entender melhor, né? E por isso que muitas vezes tudo isso é considerado como sobrenatural, como místico. Na realidade não é, são fenômenos científicos, tanto ligados à parte nossa corporal como espiritual. Então o que a gente precisa é realmente compreender melhor tudo o que acontece na nossa vida terrena. E o último slide, você pode colocar. Então, alguns conselhos, né? Então, o nosso sonho funciona como um treino para a desencarnação. O sonho viabiliza o encontro com entes queridos e com bons espíritos. E o sonho possibilita oportunidade do progresso espiritual. Então, esses são alguns conselhos que eu acho que a gente tem que
pensar no nosso dia a dia, que é não só um conselho, é uma oportunidade mesmo. Nós aqui temos que aproveitar todas as nossas oportunidades. Tudo deve ser motivo para que a gente possa evoluir, se melhorar a cada dia. Então, gente, eu acho que era isso. Eu preparei um filminho para ilustrar a nossa aula. Então, se o Gustavo quiser colocar o filminho para a gente, aumenta o som para vocês ouvirem. Fluidos, colônias espirituais, aprender, se libertar. Ou será que nossos sentimentos podem nos levar às zonas inferiores, de espíritos sofredores, animalizados? Nosso desejo é atingir um universo mais evoluído, um mundo de espíritos sábios, um mundo de espíritos iluminados, ouvir nossos guias, nossos anjos, frequentarmos a cada noite reuniões e estudos em planos superiores. E o que vai no seu coração? Quais são suas fantasias que você alimenta desde sua infância? Todas as noites, o seu espírito se liberta. Siga então para a luz, siga para o bem, siga para a energia do amor, siga para o aprendizado, para o caminho em nosso mestre, nosso governador do orbe, Jesus. Se você pode sonhar, você também pode fazer. Desejo a todos bons sonhos. Oi, Mônica. Oi, Gustavo. Voltamos aqui. Ô, Mônica, a gente tem um tempinho, Mônica. Parabéns pela palestra, tá? Obrigada. Muito esclarecedora. A gente tem um tempinho aqui e tem alguns comentários aqui. Então, assim, a Débora está dizendo aqui que ela sonha muito com a mãe dela, sempre quando está amanhecendo, com uma riqueza de detalhes tão grande que vem na memória dela, que ela já até acordou chorando de emoção. Ai, e aqui no slide, né, você falou assim, né, você escreveu: o sonho viabiliza o encontro com entes queridos e com bons espíritos. Então, fala um pouquinho para a gente aí sobre essa consolação que o Espiritismo nos dá, né, com essa informação de que durante o sono é possível, sim, que a gente se encontre com os nossos entes queridos que se encontram no plano espiritual. Eu tenho certeza disso, e principalmente isso que ela cita, que é um sonho com riqueza de detalhes. A gente, quando acorda, você tem certeza que aquilo não foi por acaso, tem uma riqueza de detalhes, tem sentimentos envolvidos, e eu tive uma experiência parecida com a dela, quando meu pai desencarnou. Eu era mais nova e, assim, como eu estava comentando com o Gustavo, eu não cresci espírita. Eu cresci em outras religiões e depois, quando eu me casei, eu conheci o espiritismo e me encantei.
E nessa época eu era, assim, bem nova no espiritismo. E meu pai desencarnou depois de 2 anos muito doente, ele tinha várias patologias, ele ficou muito tempo na cama. E desde que ele desencarnou, eu sonhava com ele. E ele conversava comigo e me falava. E ele falava direitinho, falava, olha, eu já estou bem. E ele teve Parkinson. Então ele falava assim, eu já sarei de quase tudo. Ele estava se recuperando. Eu só tremo um pouco ainda. E ele me contava todas as noites isso. E eu acordava feliz, assim, como ela diz, uma riqueza de acordar até emocionada. Aí um dia eu recebi no meu consultório uma senhora, que é uma senhora muito amiga, e ela conhecia meu pai. Meu pai era diretor de escola, ela era professora. E ela é uma família espírita muito antiga da cidade, fundadora de centro espírita. E eu, na minha ignorância, eu fiquei assim, com vontade de falar assim para ela, que ele sabe aquela coisa da saudade, eu tinha vontade de falar assim para ela, como é que eu faço para saber do meu pai? Passou isso pela minha cabeça, mas eu falei, não tem nada a ver, eu não vou fazer isso no meio de uma consulta. Ela veio consultar e eu queria consultar ela. Mas passou, e eu não falei nada, obviamente, ainda bem, né, no meio da consulta. E aí, à noite, eu sonhei de novo com meu pai, e ele me falou assim, pois eu já venho te dizer como eu estou, por que você pensou em perguntar para outra pessoa? Eu estou todas as noites aqui te falando como eu estou. Então, assim, quando eu acordei desses sonhos, eu sonhei muitas vezes com ele, eu tinha certeza que aquilo era um encontro. Então, eu acho que é um consolo e é uma realidade que o próprio livro dos Espíritos nos diz, não é uma invenção, e que a gente tem só que saber, às vezes, identificar esse encontro que pode nos consolar e nos trazer essas respostas que a gente tanto procura, né? Ô, Mônica, eu vou fazer uma pergunta, eu não aguento, né? O pessoal fala, Gustavo, você fala mais que o palestrante, se deixar, né? Mas eu tô na área do estudo, né? Eu fico coçando. Na teoria freudiana, né, o Freud diz, né, o sonho é a consumação das paixões racionais reprimidas quando estamos acordados, né? Fala um pouco para a gente dessa questão da gente nos vigiarmos, né, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, porque nós, sim, quando temos essa emancipação da alma durante o sono, a gente vai procurar, sim, consumar algumas paixões. Então, fala para a gente da importância da gente se manter na nossa linha reta, manter o nosso pensamento elevado. Por quê? Porque durante o sono a gente, sim, consuma paixões, sejam elas paixões boas, sejam elas paixões ruins, que prejudicam o nosso espírito. Fala um pouquinho para a gente disso. Isso é tão importante, porque se nós pensarmos que nós passamos pelo menos 8 horas todos os dias dormindo, e se a nossa sintonia vai nos levar para consumar paixões que não são edificantes, com certeza quando retornarmos, voltamos com essa impressão no nosso cérebro, com essa impressão de continuarmos aqui realizando atos, a gente volta como se fossem intuições. Muitas vezes as pessoas têm nos sonhos, nesses encontros com a alta espiritualidade, intuições de descobertas, de medicina, de saúde, de tudo. E ao contrário também, se nós não vigiamos a nossa situação mental, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós vamos ser atraídos para consumar paixões inferiores. E voltamos, então, com essa ideia de paixão inferior e de o que nós vamos realizar aqui. Qual a intuição nós vamos ter aqui na nossa vida? Então, assim, e às vezes a gente percebe que a gente acorda um pouco atordoado. Ninguém é só pensamentos bons e ninguém é só pensamentos maus. Então, assim, acho que é uma coisa para a gente tomar cuidado. Às vezes a gente acorda cansado, com sonhos tumultuados. Então, como será que a gente foi dormir? O que será que a gente pensou no dia anterior? Qual foi o sentimento que a gente teve pelo próximo, na nossa convivência, na nossa estadia? Então, dá para a gente perceber, sim, essa mudança de comportamento, mudança de sentimento, para onde nós vamos ser levados. Então, acho que o Freud não estava errado, né? Ele pensava só
não pensava no espiritual, mas ele pensava realmente que tudo que fica reprimido, desejos, que era levado a se realizar enquanto a gente sonhava. Mas o pior é que isso pode ser real, né? A gente pode realmente ir para um lugar inferior. É muito legal. Quando eu estudava para concurso público, eu sonhava muito que eu estava em bibliotecas. Quando eu acordava, o que eu lembrava do sonho era eu folheando livro, né? É muito, muito interessante isso. E para a gente encerrar aqui, Mônica, você falou da questão dos sonhos que têm a influência física, né? E o sono que é o sonho que é o sonho espiritual mesmo, aquela libertação do espírito. E a Maria Luísa está falando aqui que ela ouviu muito que não existem sonhos, e sim vivências noturnas do espírito. Fala mais um pouquinho sobre essa questão do sonho com a influência física e o sonho que é o sonho espiritual, por favor. Na realidade, o sonho existe, porque o sonho é aquele sonho que a gente falou, psicológico, que a gente está passando por um problema, né? Ou físico, que se você está realmente sentindo uma temperatura, uma vontade de ir ao banheiro e tal. Isso realmente é um sonho. São criações da nossa mente. E agora, a emancipação do espírito, o sonho espírita que a gente diz, não é sonho, é uma lembrança. Que às vezes, ao retornar, ao acoplarmos ao nosso corpo, ele se confunde, ele acopla e consegue perceber fragmentos, ou talvez nem tudo fosse permitido lembrar totalmente o que vivemos, mas realmente o sonho espiritual é uma vivência, não é uma imaginação da nossa mente, é a lembrança de tudo que vivemos naquela noite, dos lugares que visitamos, para onde fomos, e essa lembrança traz consequências para a nossa vida, traz aquilo que a gente citou, traz intuições, traz a forma de nos comportarmos daí em diante. Então, realmente é isso, são lembranças de vivências que passamos durante aquela noite. Muito legal, Mônica. A Maria Luísa ainda está falando, né? Orar e pedir proteção da espiritualidade ao deitar, né? Na coletânea de preces espíritas, né? A prece ao deitar, ela fala, né? Que a gente, que na hora de pedir, que a gente peça, né? A companhia dos bons espíritos durante o nosso sono e que com eles a gente possa aprender boas lições, né? Na coletânea de preces do Kardec, ele nos orienta, né? Inclusive, a pedir isso, pedir que a gente se concentre para pedir a companhia de bons espíritos durante o nosso sono, para que a gente aprenda com eles, né? Isso é uma coisa que a gente, às vezes, se esquece, que a gente pode pedir auxílio para a espiritualidade em muitas situações, e a gente deve pedir. Tem até uma passagem do Chico, né, que ele estava, acho que com o Emmanuel mesmo, que ele disse que ele estava com dor, e ele falou, por que você não ajuda os outros e não me ajudou? Ele falou, você não pediu. Então, a gente se esquece de pedir proteção, pedir companhia dos nossos protetores, no dia a dia, quando formos enfrentarmos alguma situação difícil, e à noite, principalmente, porque é uma grande parte da nossa vivência, grande parte das nossas horas de vida terrena, nós passamos dormindo e nos emancipando. Então, a prece, a sintonia, o pedido para os nossos protetores, tudo isso é realmente muito importante, é real. A gente não deve se esquecer, deixar que o tumulto do dia a dia, a gente vai dormir cansado, morto, nem pensa, só fica pensando em problemas, não faz esses exercícios de relaxamento, de acalmar o seu corpo, para o seu espírito ter boas companhias à noite. É muito necessário, né? Mônica, o pessoal se empolgou aqui, né? A Maria Conceição está fazendo uma pergunta bem delicada aqui, né? Que ela quer, embora o espiritismo não seja uma teoria de interpretação de sonhos, né? Mas o que significaria sonhar por noites seguidas com alguém que se suicidou, Mônica? A Maria Conceição está fazendo essa pergunta.
Hoje eu vi o Divaldo falando que realmente, né, o espiritismo não é assim uma interpretação, porque tem alguns mitos assim, você sonha com isso, quer dizer aquilo e tal. Mas sonhar com uma pessoa que se suicidou pode ser sim alguma coisa muito importante, pode ser uma ajuda, pode ser um pedido de ajuda, pode ser uma sintonia que você, com seus bons pensamentos, está levando bons fluidos para aquela pessoa. E principalmente as pessoas que se suicidaram precisam muito da nossa prece. E eu acredito que se você sonha, que você tem uma sintonia com essa pessoa, e você pode, com seus bons pensamentos, com seus pedidos na prece de ajuda para aquele espírito, com certeza levar uma ajuda, levar uma calma, fazer até com que, se for de coração, um pedido seja até enviado emissários de ajuda para aquela pessoa onde quer que ela esteja. Então, eu acho que a gente não deve ignorar isso, é uma coisa realmente muito delicada, a situação do suicídio, e você, com a sua prece, com certeza irá ajudar essa pessoa que ou você está em sintonia, ou ele está pedindo, ou a sua preocupação com ele é grande, seja o que for, qual desses acontecimentos, eu acho que você pode sim ajudar. Você está sem som. Ai, perdão. Aqui, a Maria está pedindo, está agradecendo aqui, né, o esclarecimento. Para a gente encerrar, a última pergunta aqui da Ligian, que ela diz que ela nunca lembra dos sonhos. Diz que ela tem até dúvida se ela sonha. Então, com certeza você sonha, isso é todo sonho, porque se você tem experiências espirituais, seu espírito realmente teve essa experiência e sonhou, mas às vezes é um treino para você se lembrar. E tem pessoas que têm mais facilidade, até pela composição que a gente viu física, tem uma capacidade de esse acoplamento do espírito, de lembrar, mas com certeza você está também realizando a sua viagem aí no plano astral, fazendo estudos, conhecimentos, que não existe alguém que não faça. Muito bom, Mônica, muito bom. Gostaria, em nome do Centro Espírita Verdade e Luz, agradecer a sua disponibilidade, agradecer pelos ensinamentos, pela palestra. O pessoal tá falando aqui que foi muito esclarecedora, tá agradecendo. É um tema, todos os temas são legais, né? Eu sou suspeito para dizer, mas realmente esse tema mexe um pouquinho mais com a gente, né? Acho que a maioria de nós cresceu envolto num pouco de mistério, né, com relação ao sono e os sonhos. Então, em nome do Verdade e Luz, eu tomo a liberdade de agradecer você e fazer os novos convites, né, que essa seja a primeira de muitas palestras, né, e que a gente tenha no futuro aí o prazer de te receber pessoalmente aqui, né. Eu que agradeço vocês pelo convite. É muito bom, né? A gente está em contato assim. A pandemia que está sendo tão dura, tão difícil, tão triste, mas trouxe algumas coisas boas, que é essa proximidade nossa, né? Com outras cidades, e a gente poder trocar essa experiência. E eu fico muito feliz com o convite e agradeço muito vocês. É isso então, gente. Antes de eu fazer o encerramento, eu vou dar um recadinho que eu deveria ter dado no início, né? Que a Casa Verdade e Luz continua com o projeto Caritas, tá, gente? Nosso projeto de assistência social. A casa não está aberta para atividades públicas, mas entre 15 e 18 horas a gente está aberto para receber esses mantimentos, esses não perecíveis, que a casa atende hoje mais de 50 famílias. Estamos a todo vapor, então, por favor, gente, façam aquele esforço, toda doação é muito bem-vinda, para que a gente possa cumprir com os nossos objetivos, inclusive expandir, né? A gente sempre quer expandir o projeto, então a gente conta com o auxílio de todos vocês para o nosso projeto Caritas, tá?
Então, gente, para encerrar, a gente faz a prece novamente, elevando os nossos pensamentos, mais uma vez, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo os amigos espirituais que nos acompanham e nos auxiliam, e pedindo que os ensinamentos desta noite sejam por todos nós absorvidos, que eles sejam a base de nossa evolução moral e intelectual, e que possamos, através deles, nos melhorarmos e melhorar, consequentemente, aqueles que nos rodeiam. Que tenhamos todos bons pensamentos, que consigamos manter a nossa sintonia com Deus e com Jesus, a fim de que o nosso sono e os nossos sonhos sejam para nós um momento de prazer e de muito aprendizado. Que assim seja. Mônica, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo mais uma vez. Pessoal aí que participou, que assistiu, muito obrigado. Domingo de manhã, às 9h, temos mais palestra. E fiquem com Deus. Tenham um ótimo restante de semana a todos. Gente, muito obrigado. Obrigada. Boa noite para vocês.